O número de mortes infectados no Brasil continua crescendo. Você que está chegando agora de todo o país, já estamos aí com o número de 326 mortos, não é? Cresce num ritmo menos acelerado que em outros países. Essa é a informação. Especialistas dizem que o motivo é o isolamento social. Isolada em casa com sintomas de Covid-19, Patrícia ainda lida com a morte do pai suspeito de ter tido a doença. Ele começou a sentir falta de ar poucos dias após deixar o hospital por causa de uma cirurgia. Diabético, o idoso de 73 anos não resistiu. Ele estava bem, o médico disse que a cicatrização estava boa. Só que no domingo ele começou a sentir falta de ar. Só que o quadro dele foi se complicando. 7 pessoas da família podem estar infectadas pelo vírus. A irmã de Patrícia está internada em estado grave. Para entender como a doença se espalha, especialistas recorrem à chamada curva epidêmica, que indica o número de casos e a velocidade do contágio. Um gráfico simples que ajuda pesquisadores e gestores de saúde a entender a gravidade e elaborar políticas públicas específicas de combate à doença. Este gráfico do Ministério da Saúde mostra que no Brasil, os casos de infectados começaram a subir a partir de 17 de março. Esta médica infectologista explica que é preciso achatar a curva, o que quer dizer diminuir a velocidade de transmissão do vírus. A medida mais eficaz é o isolamento social. O que é achatar a curva? É ganhar tempo. A gente precisa ganhar tempo, sendo que o número de casos aumente relativamente mais lento para dar tempo da ciência descobrir melhores tratamentos, para a ciência descobrir novas vacinas, para a ciência ter a estrutura hospitalar necessária, poder montar hospitais de campanha. Então isso é fundamental, esse tempo que nós estamos ganhando nas cidades onde a gente está levando a sério o isolamento domiciliar, o isolamento social, só tem benefício. O Ministério da Saúde prevê uma explosão de casos nos próximos dias. Isso por causa de uma demanda reprimida de testes que aguardam resultados. Para a infectologista, o Brasil agiu no tempo certo, diferente de países desenvolvidos como os Estados Unidos, que registram uma rápida disseminação de casos. O pior exemplo que nós temos no mundo é o dos americanos. Eles, com toda a tecnologia que eles têm, com toda a estrutura que eles têm, eles não souberam lidar com a tal da curva. Eles não souberam ver que a hora que estourasse o vírus, com essas características de fácil disseminação, num centro como Nova York, aquilo não ia virar uma catástrofe social, uma catástrofe em termos de saúde pública, e eles estão absolutamente, neste momento, sem recursos e desesperados com isso. Doutor, estou aqui com o doutor Jean Gorinchai, nosso colega já, que está aqui sempre conosco no plantão coronavírus do Hospital Emílio Ribas, que é referência em infectologia aqui em São Paulo. Quando é que deve terminar essa curva? Porque a gente vê que ela começa bem tímida e de repente ela dá um salto, que já era esperado. Pois é, mas ela deu um salto muito anteriorizado, quer dizer, de uma forma muito mais rápida, e que só voltou a ascender de uma forma mais lenta e gradual pela ação das medidas de quarentena, de isolamento social que as pessoas começaram a assumir, e graças a isso, a lentificação da curva ajudou que o impacto fosse menor. Quer dizer, nós estamos vendo um número de casos extremamente elevados, né? Quer dizer, 8 mil casos que estão realmente documentados através dos testes, são muito mais, mas nós teríamos muito mais casos, bem como mortes. Isso impactaria o nosso sistema de saúde de uma forma absolutamente vigorosa. O que nós temos observado é que essa curva é lenta. Nas próximas 2 semanas, a tendência é ela subir e aí ela assume uma linha, digamos assim, um platô reto de número de casos elevados que vai se prolongar pelo menos até junho. O primeiro caso na China foi fim de dezembro, portanto a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, a gente está entrando no 4º mês, né, desde que a epidemia começou, desde que o primeiro caso foi registrado. Isso para o Brasil é um ponto a favor, porque a gente já viu como esse vírus funciona, como ele ataca em outros países
E a gente pode correr atrás, é isso? Tentar evitar que essa curva suba ainda mais acentuadamente. Sem dúvida. O Brasil ele teve a possibilidade de olhar distante e ver o que estava acontecendo na China, o que estava acontecendo na Itália e falar, opa, eu vou mudar minha estratégia. Então eu não vou encarar isso como uma gripezinha. Isso merece ser olhado de uma forma muito coerente. Até porque, apesar das coisas estarem sendo impactadas no serviço de saúde no final de dezembro, início de janeiro, na China, o vírus já circulava no final de setembro, início de outubro. Quer dizer, ele vinha circulando, as pessoas achavam que aquilo era só um resfriado ou uma gripe por causa das baixas temperaturas. Alguém sinalizou, falou, não, tem algo errado, tem algo a mais acontecendo aí. Só que isso já era tarde, o impacto no serviço de saúde pública foi dramático. E aí a gente passa a ter o mesmo problema na Itália. E foi interessante que a Itália teve uma questão de discussão de qual seria o momento de começar o isolamento. E aí, por exemplo, o prefeito de Milão virou e falou, não, Milão não pode parar, não vai fechar. Não vai fechar, vocês ficam tranquilos. Teve o apoio da população, não, tá certo, não vamos parar. E olha no que deu. Então, a população no Brasil, ela realmente está colaborando e é isso que está impactando menos, apesar do número elevado. Olha lá. É porque viu o filme antes também, Viu né? os 2 filmes antes. É, né?